O título da mensagem de hoje é Cri, por isso falei. Salmo 116, verso 10, está escrito: Cri, por isso falei, estive muito aflito. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Está escrito: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Cri, por isso falei. O salmista no Salmo 116 não tem autoria declarada, ninguém se declara autor do Salmo 116, mas é um texto divinamente inspirado, haja visto que está na Bíblia. O salmista, no momento de sua vida, ele crê e abre a boca e fala sobre aquilo que ele crê, não apenas sobre aquilo que ele espera, porque nós vamos entender hoje e na quarta que vem, que há uma distância entre o que cremos e o que esperamos, entre o que cremos e o que sonhamos. Há pessoas com grandes sonhos, mas não injetam fé nos seus sonhos, e os sonhos nunca passam de sonhos. Há pessoas que pegam seus sonhos, colocam diante da palavra de Deus, muitos já receberam através de uma palavra, e alimentados em fé, começam a declarar sobre aquilo e a agir sobre aquilo, e os seus sonhos se tornam então testemunhos. Eu quero que os meus sonhos se tornem testemunhos. Mais alguém? Então eu preciso crer e preciso falar de acordo com o que creio, porque infelizmente é muito comum nós dizermos que somos o povo de Deus, dizermos que somos cristãos, que somos crentes, mas o que falamos não tem nada a ver com a Bíblia. Temos bastante facilidade em falar do problema que estamos vivendo, temos bastante facilidade em falar da dificuldade, da luta que estamos enfrentando, dos desafios que estamos tendo que encarar. Mas precisamos falar mais sobre aquilo que cremos, porque o mundo espiritual vai agir, ou melhor ainda, vai reagir à medida que a nossa fé se tornar em palavras e atitudes. Há pessoas esperando milagres, transformações, perdão, libertação de amargura de alma, cura física, prosperidade ou qualquer outra coisa. E eu não estou falando que tudo se resume em apenas crer e falar. Não, tem coisa que é igual a pessoa que espera prosperidade e não trabalha. É igual a pessoa que espera a cura da alma, mas não abre o coração, não pede perdão e não libera perdão. O que eu estou falando é que a parte espiritual vai acontecer à medida que nós cremos, falamos e agimos. Guarda essa tríplice forma de construir uma nova vida. Eu preciso crer, eu preciso falar sobre o que creio e preciso agir sobre aquilo que eu creio e falei. Tem gente que é bom em crer, ruim em falar. A pessoa, a fé dela é maravilhosa, mas a boca dela é terrível. Há pessoas que têm facilidade em falar, mas falam da boca para fora, é vazio o que elas dizem. Há pessoas que falam e creem, mas não fazem nada. Estão esperando Deus descer na terra e fazer alguma coisa. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, minha família vai tudo se converter. E pastor, eu tenho certeza. E vive declarando, mas o comportamento da pessoa é religioso ou carnal. Ao invés de aproximar a família, só distancia. Eu preciso crer, eu preciso falar e eu preciso agir. Hoje nós vamos, talvez, porque Deus é quem dirige a coisa, abordar mais os dois primeiros tópicos. Na semana que vem, talvez o título da mensagem seja Cri, por isso falei e agi. A gente dá uma atualizada. Mas sobre o que o salmista e Paulo estão dizendo? Qual é o cenário de cada um? Sobre o que eles falaram? Vamos voltar no Salmo 116 primeiro, depois a gente vem para Paulo.
Já que nós lemos primeiro o Salmo 116 e vamos aqui por ordem de chegada, né? Vamos no Salmo 116, entender o contexto. Creu em quê? Ah, pastor, ele creu na palavra, ele creu em Deus. Tá bom, ele falou sobre o quê? Não adianta, irmãos, falar um monte de coisa boa e não crer. Tem um monte de gente falando um monte de coisa boa, mas não crê no que está falando. Não crê. Irmãos, eu creio. E creio mesmo, de verdade, não é da boca para fora não. E por isso falo. Essas próximas quartas-feiras, eu não vou dizer essas duas, mas nós já entramos nessa atmosfera de consagrar nossa família confiando, consagrar nossa família crendo, consagrar nossa família declarando em fé, agindo em fé. Eu creio que desse final de outubro ao mês de novembro, grandes coisas nós vamos ouvir aqui como testemunho na quarta profética. Crie, por isso falei. Sábio é aquele que vai mergulhar nessas quartas. Salmo 116, verso 1 e 2. Amo o Senhor, ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei, enquanto o quê? Enquanto viver. Vamos entender o que o salmista está declarando. Uma declaração de amor por um motivo. Ele não diz eu amo o Senhor porque eu amo, porque eu me apaixonei quando ouvi falar dele. Eu amo o Senhor porque os meus pais falaram do Senhor para mim e foi amor à primeira ouvida, ouvi e já amei. Ele diz eu amo ao Senhor porque o que falaram a respeito dele, porque ele ouviu. Ninguém clama a alguém que não ouviu falar. Bartimeu clama a Jesus, Jesus está vindo. Bartimeu diz que ouvindo que Jesus, porque ele era cego, vinha passando por ali, Bartimeu clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A turma continua, a caravana de Jesus continua andando, ele clama a segunda vez, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aparentemente, ele está sendo desprezado por Jesus. Em quem ele colocou sua expectativa, não está respondendo a ele, mas ele ouviu falar de Jesus. Ouviu tanto, que ele não se importava se ele tivesse que passar o dia inteiro clamando. Ele tinha um alvo, eu preciso chamar a atenção de Jesus. Nós precisamos ser determinados como foi Bartimeu, filho de Timeu. Aquele homem ouviu falar de Jesus. Ao ouvir, Romanos 10, 17, nós estamos bastante a fé pelo ouvir e ouvir pela... Quando ele ouve falar que Jesus cura os enfermos, ele diz, não importa que seja o último dia de humilhação da minha vida, mas a minha história hoje vai mudar, porque Jesus está passando. Irmãos, é o mesmo Jesus que está passando hoje aqui, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Hoje é dia de cada um, não vir para um culto dizendo, eu fui lá, porque senão eu não sou crente, porque senão vão falar mal de mim. Não, eu fui porque Jesus está no meio dessa comunhão, e a minha história pode ser mudada nesse culto. Se nós entendemos melhor isso, vai ser muito difícil faltar um culto. Porque nós vamos entender que aquela pode ser, e é, a oportunidade de mudar por completo a história da nossa vida. É a oportunidade da cegueira espiritual, física, emocional, familiar, financeira, de caráter, ministerial, de qualquer ordem, cair por terra. Aquele pode e deve ser o encontro que vai mudar completamente a história da nossa vida. Crê, eu creio. O salmista ouviu falar do Senhor, e por isso ele falou, Senhor, me livra, Senhor, estou te invocando. Verso 2 ele diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu clamei, e ele podia ter continuado, ele podia ter me desprezado, ele podia ter me deixado sofrendo, mas ele inclinou os seus ouvidos. O salmista está dizendo, eu sei que ele é grande, eu sou pequeno, eu sei que ele está nas alturas, eu estou aqui embaixo, eu não dei carteirada em Deus, eu clamei, eu invoquei, e ele, grande, soberano, poderoso, se inclinou, abaixou a minha pequenez para me ouvir, mesmo sabendo tão pequeno e tão falho, limitado que sou. Pare de pensar que Deus não vai te ouvir só porque você é muito pequeno ou porque você erra. Na verdade, Deus quer ouvir sobre os seus erros, sobre a sua vontade de consertar as coisas, sobre a sua vontade de mudar. Deus, eu estou errando, mas não quero mais errar. Deus, o pecado ainda tem me vencido, ainda tem me derrubado, mas o Senhor enviou seu Filho para morrer por mim, e eu quero uma mudança na minha vida.
Invoquei. Eu amo porque quando eu invoquei, Ele inclinou os ouvidos. Entre aspas, sabe o que o salmista está dizendo? Deus parou tudo o que Ele estava fazendo só para me atender. Aí a gente fica esperando a mesma coisa, mas a gente não consegue parar um dia de trabalho para cultuar. A gente não consegue parar um dia de trabalho mais cedo para celebrar. E a gente fala, por que Deus não me ouve? Deus fala, não, espera um pouquinho, vamos realinhar as coisas. Você não ouve as oportunidades que eu lhe dou. Consequentemente, você não ouve o que eu tenho a dizer. Consequentemente, você não cresce em fé naquilo que talvez seria a chave que mudaria a sua vida. Nós precisamos invocar mais por fé e menos por impulso. Nós invocamos por desespero. Quando, irmão, o pessoal fala que todo mundo é ateu até o piloto do avião falar que vai cair. Falou que o avião vai cair, o cara converte na hora. O cara converte ao primeiro Deus que aparecer na frente dele. Nós não podemos apenas, claro que faz parte, mas nós não podemos apenas clamar quando a gente estiver no fundo do poço. Nós precisamos clamar a Deus. Uma vida de clamor, uma vida de invocar o nome do Senhor, de invocar a presença de Deus, tem que ser a nossa forma de viver, tem que ser estilo de vida para nós. Estilo de vida. Sabe, eu e você precisamos ficar envergonhados e dizer, Deus, nós precisamos mudar. Enquanto a gente vier para um culto e alguém disser assim, cadê a igreja? Cadê a voz da igreja? Não, peraí, eu vim adorar, eu vim celebrar, e eu não estou invocando, e a minha voz não está sendo, sabe, em celebração a Deus, exaltando a Deus. Não, eu preciso invocá-lo. Eu preciso que Ele me ouça. Então, o primeiro ponto do contexto do Salmo 116 é uma pessoa que esteve em angústia, esteve num momento muito difícil e invocou a Deus. E Deus ouviu. E essa pessoa amou ser ouvida por Deus. Irmãos, é tão bom ser ouvido. Às vezes a gente procura alguém que nos dê ouvidos e ninguém está disponível. Quem já passou por isso, diga eu. É horrível. Tem gente que nos escuta, mas não nos ouve. Tem gente que nos escuta com os ouvidos, tem gente que nos ouve com a alma. E é tão gostoso quando a gente encontra alguém assim. Sabe quem quer te ouvir com a alma? Deus. Agora nós também precisamos realinhar algumas coisas. Às vezes, nós é que rejeitamos quem quer nos ouvir com a alma. Porque quem nos ouve com a alma, muitas vezes vai nos dar instruções que nós não gostaríamos de ouvir. E aí nós endurecemos e dizemos, nem me deu atenção. Pastor, como assim? Simples, mostra tudo na Bíblia que eu falo. O jovem rico. Na verdade, aquele príncipe, ele vai até Jesus e pede o quê? Em simples palavras, o que ele pediu? O céu. Eu quero ir para o... Ele pediu dinheiro, cura, restauração da família. O que ele pediu? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para entrar no céu? Foi o pedido dele. A resposta de Jesus é, vende os seus bens, dá aos pobres e me segue. Não, eu quero ir para o céu. Eu não estou falando sobre fazer missões aqui na terra. Jesus ouviu aquele homem? Ouviu? Ouviu. Respondeu aquele jovem? Sim. Aquele jovem se sentiu respondido? Não. Ele olhou e falou, não tem nada a ver com o que ele está falando. Mandando eu dar tudo que eu tenho aos pobres? Não tem nada a ver. Aquele jovem é o retrato muitas vezes meu e seu talvez. Aquele dia em que a gente não ouve o que gostaria de ter ouvido. Em que a direção que a gente queria era outra. E aí a gente fala assim, nem me escutou, vou embora. E saímos como ele tristes. Irmãos, Deus ouve. Deus ouve. Mas o fato dele ouvir não significa que ele vai agir como nós gostaríamos. Ele vai agir da melhor maneira. Ele vai agir muito melhor do que nós esperávamos. Creia nisso. O salmista invoca a Deus e faz, volta por favor, um voto. Por ter sido ouvido por Deus, ele faz um voto. Qual é o voto dele? Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Ele diz, eu amo, a minha súplica. A minha voz e a minha súplica. Pode ir para o 2 agora, por favor. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, olha, eu amo, porque Ele me ouviu. Portanto, agora é um compromisso, um voto, uma aliança. Invocá-lo-ei por quanto tempo? Enquanto eu viver, um voto para o resto da vida. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida,
o que Deus espera é isso aqui. É que quem vai ser invocado sempre é Ele. Que quem vai ser consultado antes de uma decisão é Ele. Que quem vai ser ouvido é Ele. Que quem vai ser obedecido é Ele. Podem me fazer a proposta que quiserem. Podem colocar o que quiser diante de mim. Ele me amou. Ele ouviu quando eu invoquei. Agora, enquanto eu viver, eu vou amá-lo. Enquanto eu viver, eu vou invocar o nome dEle. Acima de qualquer pessoa, de qualquer recurso que possa existir, Deus está em primeiro lugar. Vamos seguir verso 3. Mas o que ele estava enfrentando? Em que Deus o havia ouvido? Verso 3 e 4. Cordéis de morte, ou cordas, como preferir, me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha. O salmista passou por uma angústia, uma opressão, talvez até uma depressão. A Bíblia não fala exatamente e especificamente o que aconteceu com ele, mas dá para a gente ter um norte no decorrer do texto, você vai ver. Mas aqui, ele fala de uma aflição na alma, não apenas a aflição de um inimigo que vem tentar derrubá-lo, derrotá-lo. Ele fala que cordas de morte cercam ele e que a sua alma está aflita e angustiada. E ele invocou a Deus. Ele clamou a Deus e Deus o salvou. Creia e fale isso. O mesmo Deus me livra da angústia, o mesmo Deus me livra da tristeza, o mesmo Deus me livra da depressão, o mesmo Deus me livra do problema de qualquer crise. Gente, pelo amor de Deus, quando só de citar depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar ou qualquer diagnóstico clínico, psíquico, nós não estamos falando para alguém desprezar a ciência, desprezar um tratamento, não. Assim como também fisicamente. Vou parar de tomar o remédio que eu fiz uma oração. Nosso conselho é sempre o seguinte: ore a Deus: Senhor, hoje eu ainda preciso desse remédio por causa dessa enfermidade física. Senhor, hoje eu ainda preciso desse remédio, desse tratamento por causa desse problema neurológico ou psíquico. Mas eu creio que o Senhor está me curando e me libertando disso. E quem me prescreveu essa medicação ou esse tratamento vai constatar. O testemunho vai vir da boca, a mesma boca que diagnosticou o problema, vai diagnosticar que sem explicação eu estou livre para a glória de Deus. Não estou de maneira alguma dizendo para alguém que sofre de depressão ou de qualquer transtorno, dizer: olha, eu ouvi aquela palavra, clamei e acabou. E também não estou minando sua fé, pelo amor de Deus, declare sim, acabou. Mas vá para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, diante de quem diagnosticou o problema, e permita que veja que Deus fez a obra na tua vida. Essa angústia que o salmista está vivendo, ele direciona o escape, a solução, a cura, a libertação daquela situação em Deus. Irmãos, não falta absolutamente nada. Em Deus há recurso para muito mais do que nós precisamos. Deus é poderoso para fazer tudo abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Agora abra o coração e deixa o poder de Deus operar em você. Ele vai fazer. Qual era a situação? O que o salmista clamou? Em que ele precisava ser ouvido? Uma libertação. Ser livre de uma angústia de alma. Ser livre de uma ameaça, fosse ela externa ou interna. Ele se sentia oprimido e ameaçado. Verso 5 diz assim, verso 5: piedoso é o Senhor. Olha só. E justo. O nosso Deus tem o quê? Tem o quê? Ah, pastor, mas eu fiz muita bobagem. O nosso Deus tem o quê mesmo? Misericórdia. O Senhor guarda os simples. Cuidado para não ser arrogante.
Gente que, eu sei muito, porque eu sou grande, porque eu sou tão maduro, porque eu sou isso ou aquilo. Irmãos, as pessoas que mais sofrem e sem perceber, são imaturas e mimadas, são aquelas que acham que são maduras demais. Eu percebo que eu preciso amadurecer tanto ainda, eu preciso crescer tanto, eu preciso tanto, e percebo que todas as vezes que eu achei que eu sabia, que eu tive que aprender do pior jeito, que eu ainda precisava aprender mais e mais e mais. Quando você vê alguém dizendo, não, porque com o dedo apontado para todo mundo e com muita justiça, essa pessoa, na verdade, ela está no vermelho com Deus. E ela tenta, deixa eu achar a palavra aqui, ela tenta transicionar aquilo na direção dos outros. Não, então eu vou arrumar pecado para todo mundo para justificar o meu. Eu vou dizer que todo mundo é mais pecador que eu, porque assim parece que eu nem sou tão pecador. Não, irmãos, Deus tem misericórdia de quem é simples, quem diz, Senhor, eu preciso de ajuda, eu não posso continuar assim não. E os outros não é problema meu, é seu, é problema de Deus, é Deus que vai tratar com os outros. Eu preciso tratar sobre mim. A simplicidade de entender, cada um dará conta de si mesmo a Deus, examine-se o homem a si mesmo. Deus ouve o simples, Deus ouve aquele que é verdadeiro. O que mais que ele diz aqui? Ele guarda. Estava abatido, verso 6 ainda, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez o quê? Irmão, creia e exalte a compaixão de Deus. Creia, Deus é misericordioso. Pastor, mas eu fiz bobagem, mas Deus é bom. E permita que a tua alma volte a ter paz. Tem gente que está aflito, angustiado, e não tem nada a ver com Deus. Na verdade, o diabo está lhe incitando a abandonar a visão de Deus para a tua vida. É porque eu errei demais, é porque eu sou pequeno demais, é porque eu não me sinto isso, eu não me sinto aquilo. Pois é, a Bíblia não é um manual de sentimentos, a Bíblia é um livro de fé. Ou eu acredito no que Deus está dizendo, ou não acredito. Irmãos, Pedro andou sobre as águas, e dentro do mesmo contexto, no mesmo cenário, no mesmo ambiente, diante do mesmo Jesus, da mesma tempestade, ou seja, não foram condições climáticas, não foram condições espirituais diferentes, não foi ausência de Jesus, nada, o contexto é exatamente o mesmo. Enquanto Pedro se move por fé, ele vai além da sua capacidade. Eu não sou capaz, pois é, agora eu vou ser cristão de verdade, eu vou andar por fé, eu vou andar por obediência ao chamado que Deus está me dando. Quando Pedro falou assim, o Senhor manda ir ter contigo, Jesus falou, vem, chamou, isso é chamado. Ah, Senhor, mas acho que eu não sou capaz de andar sobre as águas. Jesus não perguntou, Pedro, você acha ou se sente capaz? Jesus deu uma ordem, vem. Eu vi um texto, um pastor colocou esses dias, eu fiquei até de postar e não postei, devo postar amanhã, eu vou lembrar. A Bíblia não é um livro de recomendações, nem um manual de conselhos, é livro de mandamento. A ordem é essa. Eu não quero, tudo bem, a consequência é essa também, Deus não esconde nada de ninguém. Não foi isso que a gente começou ministrando domingo, Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós que tenho proposto a vida e a morte, a bênção ou a, escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando teu Deus, honrando e tal, porque Ele é a tua vida. Escolhe, Deus não vai nos obrigar, livre-arbítrio está aí, mas a Bíblia é um livro de mandamentos, de ordens, de direções. A direção é essa. Se for não, olha, você não compra um equipamento eletrodoméstico, a voltagem dele funciona no 110, aí vem a etiqueta, conselho, te aconselho a usar no 110. Aí você fala, é só um conselho, se não é uma ordem, eu vou pôr no 220, o que vai acontecer com aquele equipamento? É um mandamento, se você puser no 220, perdeu a garantia. Eu e a pastora compramos um equipamento alguns anos atrás, caro, a gente ficou esperando um tempo a comprar, compramos, o equipamento queimou, fomos levar na assistência, não foi porque colocamos 220 nada, ah não, mas é porque estava no Benjamin, ou T, ou como queira chamar, e você precisava mudar a amperagem daquela tomada, e precisava ser exclusivo, não podia colocar dois dentro da mesma saída, aí eles não queriam pagar. Não, nós não vamos, não tem direito à assistência. Nós falamos assim, isso nunca foi informado para a gente. Está informado aqui que é 110, está no 110. Não, mas com muita briga, muito custo, nas entrelinhas do manual, sabe aquele manual que nem ninguém lê?
Estou me controlando aqui para não falar, estava escrito em chinês. Já falei, né? Sabe naquela que você não lê? Aí eles falaram, está aqui. Falou, não, mas não. Aí argumentamos, conseguimos. Bom, seguinte, então você compra a pecinha e a gente arca com a mão de obra. Então conseguimos ratear meio a meio a despesa. Mas um equipamento não vem com um conselho sobre em qual voltagem de energia ele funciona. Se a voltagem dele é uma só, a ordem é essa. Nessa voltagem, na outra nós não nos responsabilizamos. Irmãos, Deus está dizendo assim, se você me ouvir, o que eu prometi eu vou fazer. Eu não tenho dificuldade em cumprir a minha palavra. Agora, nós vamos cumprir. É por fé. É crer. É começar a falar. Pastor, mas eu até tentei. Ah, pastor, Deus sabe que eu me esforcei. Você começou a falar? Já contei aqui sobre o meu chamado para o ministério. Deus, eu não dou conta. Deus, mas eu sou tímido, eu não consigo falar com ninguém. E eu comecei a desafiar e comecei a falar. Jesus te ama. Eu comecei a falar, eu visitava os clientes que eu atendia na região. E eu ficava pedindo, Deus, aqui, antes eu entrava pedindo venda. Eu quero uma venda de 2.000 nesse aqui. Nesse aqui eu preciso de uma venda de pelo menos R$800. Nessa aqui eu preciso de uma venda e tal. Eu já entrava e falava, Senhor, me dá a oportunidade de dar a palavra para alguém aqui. Às vezes eu entrava num lugar, fazia uma venda de 2.000. Era a minha meta de venda diária para eu ter uma renda bacana. Aí eu entrava e fazia a venda de 2.000, mas saía triste. Tinha lugar que eu entrava, às vezes não vendia R$80, às vezes não vendia nada, mas pregava. Teve um rapaz, lembro, na cidade de São Carlos. Eu fui lá, eu passei a tarde inteira. Naquele dia eu não atingi o que era a minha meta de venda diária. Gastei com comida, com tudo. Viagem, tudo. Mas passei a tarde inteira pregando para ele. Eu ia voltar para Ribeirão Preto, fiquei na cidade, dormi para poder levá-lo no culto na cidade de São Carlos à noite, levei. E algumas semanas depois ele se batizou nas águas. Eu fiquei tão feliz. Mas isso só aconteceu porque eu comecei a agir sobre aquilo que Deus colocou na minha mão. Meu irmão, começa a falar. Se Deus colocou na minha mão, se Deus colocou diante de mim, se Deus colocou essa palavra, se Deus deu essa direção, esse propósito, se Deus me inseriu nessa família, se Deus me deu esse ministério, eu vou começar a dizer, eu sou uma bênção nisso aqui. Eu sou uma bênção como marido. Eu tenho a esposa mais abençoada do mundo. Eu tenho os melhores filhos do mundo. Isso não é por comparação. É que se encaixam na minha vida, no meu contexto. Todo mundo entende isso, né? Sempre deixo claro. Não é no sentido de ostentar e dizer o meu é melhor que o seu. Não, o meu é melhor para mim, o seu é melhor para você. Creia e fale. Invocou. Exaltou. Confiou mesmo sendo falho. Verso 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Estava caindo. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Pastor, eu preciso ir à igreja. Ele está dizendo, andarei perante a face do Senhor. O que é isso aí? Eu vou, pastor, é andar diante de Deus. Irmão, todo mundo anda diante de Deus. Adão, quando se escondeu, Deus não estava vendo? Tem algum lugar que Deus não veja? Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é onipresente, está em todos os lugares. E é onipotente, tem todo o poder. O que está dizendo? Eu escolho andar diante dEle. Não é que Ele me vê porque eu não tenho como me esconder. Não é que Ele me vê porque eu não tenho para onde fugir. Não é que Ele sabe porque Ele sonda pensamentos e intenções do coração. Ele sabe porque eu falo. Ele vê porque eu me apresento. Ele acompanha porque eu quero a sua presença. Quem está entendendo a diferença? Andarei perante a sua face, Deus. Eu não quero dar um passo sem que o Senhor esteja presente. Porque é tão importante eu cultuar, eu congregar. Se eu creio e falo segundo eu creio, eu vou fazer como o salmista. Senhor, o Senhor me ouviu, eu te amo. E enquanto eu estiver vivo, eu quero andar diante da tua presença. Eu quero andar onde a tua presença se manifesta, onde o Senhor fala conosco, onde o Senhor nos orienta, onde o Senhor nos corrige, onde o Senhor alinha a nossa vida. Irmãos, uma pessoa que anda diante da face de Deus, uma pessoa que anda na presença de Deus, pode ficar tranquilo, pode demorar um pouquinho mais de tempo ou menos,
ela é notada. A nossa família vai começar a perceber, está andando diferente. Alguém vai dizer, mas por quê? Está andando na presença de Deus. No local do trabalho vão começar a ver a diferença e vão dizer, por que que mudou? Alguém vai dizer, está andando na presença de Deus. Que o mundo fale isso a meu e a seu respeito. Nós estamos andando na presença de Deus. Crie, por isso falei, eu quero andar na presença de Deus. Mais alguém? Fala para ele então, diz, Senhor, eu quero andar na tua presença enquanto eu viver. Foi o voto do salmista. Um cara que está no fundo do poço, diz, Deus, me arranca daqui que eu nunca te abandono. Deus arranca. A pergunta é, vai honrar o seu compromisso? Deus muda o cenário que for, sempre para o melhor que Ele enxerga, não exatamente para onde a gente quer. Agora a pergunta é, nós vamos continuar? Vamos continuar, parei no 9, verso 10. Crie, por isso falei. O que ele falou? Ele falou, eu vou andar na presença de Deus. Ele falou, eu confio em Deus. Ele falou, minha alma, volta para o teu repouso. O que é isso aí? Um homem que começa a governar suas emoções, porque elas estão sujeitas agora à palavra de Deus. Porque se deixar pelo natural, nós não temos governo nenhum sobre as nossas emoções. Nós somos completamente desgovernados emocionalmente. Completamente. Por que que tem gente que diz assim, não, eu quebro o pau mesmo, eu meto o pé em tudo. E tem gente que diz assim, eu era assim, mas não sou mais. Porque tem gente que decidiu dizer à sua alma, às suas emoções, volta para o teu repouso, volta para a presença de Deus, porque Ele está te fazendo muito bem, e você não precisa mais ser assim. Eu vou dizer de novo. Não, ou eu estou no meio de anjos, e estou até preocupado, porque eu sou mais desequilibrado emocionalmente aqui, ou tem mais alguém precisando vibrar com isso. Deus está nos dando autoridade para dizer às nossas emoções, volta para o teu estado inicial. Você foi projetada para adorar Deus, para amar Deus, para se relacionar com Deus. Minha alma, minhas emoções se voltem para Deus, porque Ele tem nos feito muito bem. A hora que der aquela vontade, sabe, de dar um grito, de meter o pé, de descontrolar, naquela hora lembra desse texto e começa a dizer, volta minha alma, volta para a presença de Deus. Na hora de brigar, xingar o marido, a esposa, pegar os filhos, volta minha alma, volta para a presença de Deus. Ele tem te feito tão bem. Irmãos, se diariamente nós colocarmos na ponta do lápis o quão Deus tem sido bom conosco, a gente para de murmurar. Num ano como esse, você está aqui, eu estou aqui. Podemos estar feridos, sim. Podemos estar machucados, sim. Pode até estar faltando um pedaço. E muitas vezes falta e dói. Mas nós estamos aqui tendo a oportunidade de ser restaurados, de ser abençoados e de ser bênção na vida de alguém. Deus tem nos feito muito bem. Pastor, eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Eu tenho uma notícia boa dentro do pior momento da tua vida. Você está vivendo o pior momento da tua vida na presença de Deus. E isso é o bastante para mudar. Terrível é viver o melhor, não vou falar nem do pior, é viver o melhor momento da sua vida longe de Deus. Se acabar ali, meu irmão, é tormento eterno. Tem gente que acha que está arrebentando, mas está arrebentado. Está vivendo como quer, mas tão longe da presença de Deus, que se tudo acabar agora, é sofrimento eterno, não acaba. Volta minha alma, volta a se acalmar, volta para a presença de Deus. Ele tem feito tão bem a você. O que ele fala? Ele fala sobre a diferença de servir a Deus. O versículo agora, eu falei do 7, 8. Porque tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor até os viventes. Crie, por isso falei, estive muito o quê? Aflito. Eu dizia, qual era uma das principais aflições? E aqui a gente começa a entender um pouquinho o cenário, o que o salmista estava vivendo. Verso 11, eu dizia, o que ele dizia? Dizia na minha precipitação, todo homem é o quê? Mentira. O que isso mostra? O salmista está decepcionado. E não é com uma pessoa.
Isso são sequências de decepção. Por quê? Se você tem uma decepção, você generaliza o todo? Geralmente não. Mas quando você tem 1, 2, 3, 4, 5, você fica desacreditado. Irmão, Deus trouxe pessoas hoje aqui para dizer: eu sei o quanto a vida tentou fazer você ficar desacreditado sobre algumas mudanças, sobre algumas transformações, mas não seja precipitado. Traz a tua alma de volta ao repouso de Deus e creia e comece a declarar: Deus ainda está fazendo o bem. Deus continua e continuará eternamente fazendo o que é bom. Todo homem é mentira, dizia o salmista. Depois ele reconhece que isso foi precipitação. Eu fico imaginando a mulher de Jó, que mandou Jó amaldiçoar a Deus e morrer. E depois ela vê a restauração de Deus, e ela mais ou menos talvez falaria como salmista: eu dizia na minha precipitação, amaldiçoa Deus. Irmãos, nós estamos aqui para que a ficha possa cair, e a gente possa olhar e dizer: Deus, me perdoa, eu falei tanta coisa na minha precipitação. Na minha precipitação eu disse que não ia mais isso, que não ia mais aquilo. Esses dias eu estava avaliando, falei: Deus, eu acho que tem momentos, tenho certeza, tem momentos na nossa vida que a gente está muito ferido, sem perceber. São feridas que às vezes vão acumulando. E qualquer coisa mínima que seja, nos faz pensar em desistir, jogar a toalha. Eu passei por alguns momentos assim. O ministério é uma bênção, é um presente, é uma dádiva de Deus. Mas às vezes cansa, principalmente quando você sente que está enxugando gelo. Quando você sente que você está entregando às pessoas uma mensagem sobre cruz, sobre renúncia, sobre um objetivo. Por que que, mesmo não sendo fácil ou gostoso ou agradável, eu vou perseverar? Porque o objetivo vale a pena. Porque a chegada vale a pena. Aí às vezes começa a pensar: vou largar a mão. Não, eu vou trabalhar. Eu monto uma empresa, arrumo um emprego. Vou ser membro. E já falei com Deus que eu queria ser membro da família de Cristo. Falei: você é um pastor auxiliar, deixa o Zé Paulo cuidar aqui. Vou. Aí Deus ouvia o desabafo, aí dizia: terminou a sua precipitação? Então tá bom, agora levanta que essa é só mais uma. Eu nem vou te prometer que é a última. Terão outras. Se levanta e continua. E vou dizer para vocês: glória a Deus, tem valido a pena continuar. Tem valido a pena. Como tem gente amargurada na vida, arrependida por ter abandonado algo que Deus colocou em suas mãos. Quantas pessoas divorciaram achando que era a solução, e estão arrependidíssimas dizendo: apesar das dificuldades, ali eu tinha como ser feliz. Era só ajustar algumas coisas. Irmãos, Deus está nos encorajando hoje a continuar a nossa caminhada. Creia e comece a declarar: a minha alma vai voltar a ter paz. E não é porque eu vou largar a mão de tudo que Deus está colocando, vou largar a mão da minha família, vou largar meu trabalho, vou largar meu ministério, vou largar a vida, vou me matar. Não, a minha alma vai voltar a ter repouso, a minha alma vai voltar a ter paz, porque eu estou devolvendo o governo, o controle de tudo nas mãos do meu Criador. Ele vai dar a palavra final a respeito de tudo na minha vida. Coloca Ele no controle. Olha a que ponto chega. O salmista está tão decepcionado. E irmãos, todo mundo se decepciona na vida. Eu te decepciono e você me decepciona. Que é isso, pastor? Verdade, eu sou falho e você também é. Um dia eu espero que você seja o primeiro a dizer: pastor, conta comigo. E você fala: eu não posso. Um dia você espera que eu seja o primeiro a dizer: irmão, mas aí eu falo assim: não, eu sei que alguém já falou, então está tudo bem. E aí você fica decepcionado. Nós nos decepcionamos porque somos humanos. Deus não decepciona ninguém. Nunca, jamais. E mais do que isso, Ele ainda restaura alianças que são benditas, propósitos que são divinos, propósitos que são estabelecidos por Ele para a glória dEle. Ele ainda restaura, Ele nos cura para continuar a caminhada. Para isso, eu vou falar. Às vezes, Ele vai ter que permitir a gente passar pelo que Jonas passou. Jonas, imagina, está dentro do ventre de um grande peixe, processo digestivo acontecendo, aquela sujeira, aquela agonia, aquela angústia. Por alguns minutos, por algumas horas, um dia, 2 dias, 3 dias. Irmão, a gente não aguenta passar por dor, por alguém enchendo a paciência por alguns minutos ou horas. Imagina passar 3 dias na angústia de estar vivo e aquele monte de coisa acontecendo.
mas ele foi restaurado e cumpriu o propósito de Deus. Que Deus restaure famílias, que Deus restaure sonhos, que Deus restaure caráter, que Deus restaure coragem, que Deus restaure disposição e atitude, e a nossa alma volte a ter paz na presença de Deus, para fazer tudo o que Ele tem para nós. O cenário do salmista é: Deus me livrou da morte. Não foi isso que a gente leu quando ele fala: laços de morte me cercaram? Deus me livrou da morte emocional, da morte espiritual e até da morte física. E qual é o contexto de Paulo? Vamos dar uma olhada lá? 2 Coríntios 4. Primeiro contexto nós já vimos. Creia e fale, Deus livra da ameaça de morte, física, emocional e espiritual. Meu casamento está ameaçado de morte. Minha estrutura emocional está ameaçada de morte. Meu futuro está ameaçado. Creia e comece a declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. O salmista foi livre de laços de morte. E qual é o contexto de Paulo? 2 Coríntios 4, vamos ler o verso 1. Pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Presta atenção, que nos dois casos, assim como tem que ser em todo caso, o homem se achega a Deus com humildade. O homem não se achega a Deus cheio de si. Eu sou o tal, eu sou bom. Deus, quem está falando aqui é o pastor Rogério. Primeiro, para Deus eu não sou, o meu nome é Rogério, não é pastor Rogério. Pastor é uma função que Ele me deu. É uma função que Ele me entregou. Um chamado, estou exercendo. No céu não tem pastor. No céu tem só o Senhor e a gente com a anjaiada, os querubins, serafins e aquela glória. Deus, segundo a tua misericórdia me ouve. Eu posso dizer: sim, sou teu filho, sim, sou teu servo, sim, sou teu amigo. Ponto. Mas não dou carteirada. Segundo a misericórdia, segundo a tua bondade. Olha o que ele vai dizer: pela misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, malandragem. Sabe aquela coisa? Gente que pela frente é uma pessoa e pelas costas é outra. Gente que sorri para você, mas quando você sai. Gente que diz: ô pastor, mas depois fala: pra gente fala: ô pastor. E quando a gente sai, fala: sabe o pastor? Tem gente que fala com você: ó grande homem. Aí a hora que fala assim: o homem que saiu daqui. Astúcia. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Gente, isso aqui é muita coragem. Paulo é o cara. Ele entra na humildade, mas termina na confiança. Não é soberba, é confiança. Recomendamos a nós: ei, eu estou indicando uma pessoa boa para cuidar de você e da sua família. Quem? Eu tenho um pastor para indicar para vocês. Por sinal, vocês estão olhando para ele. Graças a Deus uns 4 aceitaram. Já tem um rebanho. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor, Ele vai estar. Então tem eu, Senhor, mais uns 4. Irmãos, brincadeiras à parte, pensa nisso. Paulo diz: eu não recomendo apenas a mim, e nem recomendo a outro. Eu estou disponível. Para de ser frouxo. E começa a dizer: eu vou assumir essa bronca. Eu recomendo que eu ore pela minha família, que eu lute pelo meu casamento, que eu ensine os meus filhos no caminho que devem andar. Não é a igreja que tem que ensinar. Não são os tios da escolinha. As tias da escolinha vão ajudar, sim. Os pastores vão ajudar, sim. Mas a mulher sábia que vai edificar. O homem vai ser o sacerdote da casa. Os filhos vão honrar seus pais. Os pais vão encorajar os filhos. Cada um exercendo o seu chamado familiar, ministerial, profissional. A quem você recomenda? A mim. Não porque eu sou bom, mas segundo a bondade e a misericórdia de Deus que está sobre a minha vida. Sabe, no esporte costuma ter aquele cara que todo mundo fala assim: ó, o cara é marrento, mas ele resolve. Eu sou de uma época que o Romário era o cara. A turma fala: o baixinho está em campo. Eu falei: então fica tranquilo, ele vai resolver a parada. Alguns falam do Pelé. Em Ribeirão Preto a turma conta. Tem 2 times em Ribeirão Preto, Comercial e Botafogo. A turma conta que teve um jogo, o Santos lá em Ribeirão Preto, Comercial, estava na primeira divisão, tinha um time bom.
O comercial saiu ganhando, acho que de 2-0 no primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo, a torcida começou a vaiar e tirar sarro no Pelé e zombar dele. Ele olhou assim, para sair do intervalo, fez assim: esperem, eu vou resolver isso aí. Voltou o segundo tempo, fez 3 gols. E o Santos ganhou. O que eu estou dizendo? Tem gente que confia naquilo que recebeu, como capacidade, como vocação, como chamado, como propósito. Se homens acreditam nisso para a sua vida profissional, como é que eu não vou acreditar na minha vida espiritual? Se Deus me deu chamado para pregar, irmão, o melhor pastor para você sou eu. Para outra pessoa pode ser outro, mas para você eu sou o melhor pastor. Se um dia Deus falar para você que ir para outro lugar, amém, aí lá vai ter o melhor pastor. Mas enquanto você está aqui, é desse rebanho, o melhor pastor para você ouvir sou eu. Não estou dizendo que eu sou o melhor pastor da terra, falei isso? Não. Jesus falou: a ovelha ouve a voz de todos os pastores. A ovelha procura os pastores mais top, com mais views no YouTube, e ouve a voz do que é mais visualizado no YouTube. A ovelha ouve a voz do seu, porque quem vai chorar por aquela ovelha é o pastor. O famosinho não chora por aquela ovelha porque não é a ovelha dele. Quando a pessoa decide errado e quebra a cara, quem vai chorar com você sou eu. Quem vai ficar sem dormir sou eu e a pastora. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande antes de aconselhar. Porque eu sei que se der ruim, vai dar ruim para mim, não é só para você não. Se a tua casa cair, eu vou acabar tomando alguma tijolada na cabeça. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Ei, pessoal aí de Corinto, e olha que Corinto era confusão. Pensa num lugar de bagunça, luxúria, tudo perturbado. E Paulo fala assim: ó, eu recomendo nós mesmos para vocês. Olhem para nós. Paulo, com certa frequência, ele diz: sejam meus imitadores, ele diz, olhem para nós, recomendo a vocês a nós mesmos. Mas Paulo nunca foi soberbo. Ele fala que ele esmurra a sua carne, ele fala que o bem que ele queria fazer ele não consegue, mas o mal domina ele ainda. Ele diz que ele é um homem miserável, ele diz que ele é o pior dos pecadores. O que é isso, pastor? Paulo era bipolar? Não, Paulo era homem de Deus. Ele sabe que mesmo com as suas falhas, limitações, ele está sendo governado por Deus, e ele vai exercer tudo que Deus colocou na vida dele com excelência. Irmãos, eu posso não ser o melhor pai no mundo. Tem pai aí que faz coisas que eu olho assim e falo: nossa, eu queria saber fazer isso aí com os meus filhos. Eu queria ter essa aptidão para fazer isso com os meus filhos. Eu acho tão bonito. Eu vejo alguns pais fazendo coisas que eu acho lindo, mas não encaixa, eu não consigo. Mas eu, para os meus filhos, vou ser cada dia o melhor pai que eles podem ter. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que ser do tamanho que Deus me projetou, na engrenagem que Deus me colocou. Não, Deus, mas eu não queria, sabe, eu não queria estar aqui pregando, eu preferia estar só cantando, porque eu canto, o povo que se vire, mas pregando depois outro pede atendimento, pede visita, pede oração, aí eu tenho que ajudar. Cantando não, é só cantar e está tudo bem. Irmãos, eu tenho que ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu tenho que funcionar onde Deus me colocou, não onde eu acho que eu me sinto bem. Isso serve para família, isso serve para trabalho, isso serve para estudo, isso serve para ministério, isso serve para tudo. Onde Deus tem apontado que Ele quer te fazer crescer, o que Deus tem confiado em suas mãos, para de falar assim: não, eu recomendo outra pessoa. Não, recomendo a mim. Tem outras pessoas também bacanas, então eu recomendo a nós, mas eu estou no pacote. Perceba que Ele não se exalta: eu estou no pacote, eu assumo a responsabilidade da coisa, mas não estou sozinho. Unidade. Verso 3: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nossa, aqui é fantástico. Paulo dá um soco na cara da turma. Gente, vocês não estão entendendo, o problema é de vocês. É porque vocês são os perdidos perturbados. Gente, fala a verdade, o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, o que você está falando aí não estou entendendo. Não parece que é bem assim, porque vocês são perdidos. Porque se vocês quisessem ser salvos, vocês vão reconhecer que eu estou pregando a verdade. Quando ele vai falar sobre bom perfume de Cristo, cheiro de salvação para o salvo e de perdição, de morte para quem não quer se converter, ele é muito claro. Esse evangelho não funciona para quem não quer. Sabe, aquele irmão veio, ele fez até uma campanha e não deu certo, porque assim, eu não tinha uma palavra tão poderosa que encaixava na vida dele. Não, irmãos, só se eu estiver pregando a minha palavra. Se eu estou pregando a palavra de Deus, a palavra é apta, a palavra é capaz, a palavra tem o poder de fazer aquilo que é necessário. Não está faltando nada, se Deus está sendo anunciado. Alguém é que decidiu se perder naquela área. Não, nessa área eu não quero, nessa área eu rejeito, nessa área eu não vou dar ouvido, nessa área eu vou fazer do meu jeito. Eu que decidi perder isso, abrir mão disso. Por que fala perder? Porque eu recebi. Eu fui orientado, eu fui aconselhado,
eu não quis crer. Eu não quis falar em fé sobre aquilo que eu ouvi. Eu preferi descartar. Quem está entendendo? Mas nós vamos crer e vamos falar. Nós vamos crer e vamos nos posicionar. Eu vou crer que a minha família é uma bênção. E vou falar isso. Eu vou crer que sou um bom sacerdote para o meu lar. Isso não significa que eu sou soberbo. Eu vou procurar me aperfeiçoar diante de Deus, na humildade. Senhor, eu preciso melhorar muito. Mas, diabo, aqui na minha casa você não entra. Tem um sacerdote. Tem alguém guerreando por essa casa. O que mais que ele diz? 4. Nos quais o Deus deste século, lá ele já está no meio, né? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos servos, vossos servos, por amor de Jesus. Quem ama Jesus serve, e ponto. Paulo diz, olha, eu não estou pregando a mim mesmo. Eu recomendo a mensagem que eu prego. Eu recomendo o que eu faço como servo. Porque o que eu faço como servo anuncia a Cristo. Irmãos, é tempo de encorajar famílias a receberem tudo que Jesus tem dado. E como? Servindo. Servindo. A pastora ministrou algumas semanas atrás: aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós a eles. Sirva. O que você esperava que o seu cônjuge fizesse? Pastor, eu esperava chegar em casa, que o meu marido, que minha mulher me agarrasse e me beijasse e lavasse a louça e fizesse compra, fizesse a comida, sei lá o quê. Então seja você o primeiro a fazer. Sirva. Com a medida que você deseja ser servido, sirva. Pare de cobrar e comece a oferecer. Esse é o segredo do ministério de Paulo. O que mais que ele vai dizer? Porque Deus, verso 6, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos do quê? De barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, até aqui, 3 pontos importantes. Olha o que Paulo está falando. No verso 2, Paulo fala sobre não falsificar a palavra. Compartilhe a verdade. Creia e fale sobre a palavra, sobre a verdade. No verso 5, ele fala que Cristo é a imagem que sustenta a nossa fé. Tudo é segundo Cristo. No verso 7, ele vai dizer: não é o vaso, é o conteúdo. A glória não é nossa, é dele. Nós somos frágeis, ele é poderoso. Verso 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estando sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Que doideira é essa? Sabe o que Paulo está dizendo? Nós renunciamos ao nosso eu, nós paramos de dizer o que eu gosto, o que eu quero, como eu acho, como eu penso, como eu me encaixo, e começamos a dizer onde Deus me quer, como Deus quer, o que Deus mandou eu fazer, como Deus mandou eu fazer. O que é isso? Eu mato o meu eu para, servindo alguém ter vida, porque foi assim que Deus nos ensinou. Deus matou o seu próprio eu, Deus matou o seu próprio filho numa cruz. Deus matou o seu próprio filho, não foram os homens que mataram, foi Deus. Matou o próprio filho, enviou e permitiu. Para quê? Para salvar aqueles que estavam perdidos, eu e você. A pergunta é: quem hoje está renunciando a si mesmo para servir? Quem hoje está renunciando ao seu ego e crê e fala assim: sabe, eu creio que eu preciso realmente ser o primeiro a servir, o primeiro a perdoar, o primeiro a estender a mão, o primeiro a amar, o primeiro a lutar, o primeiro a guerrear, o primeiro a confiar. Em vez de ficar esperando que os outros façam, eu serei o primeiro a fazer, porque a minha referência fez, o meu Jesus já fez tudo. Não faltou nada. Crie. Por isso falei o quê? Que cada um renuncie o seu eu e sirva a Cristo como Cristo nos ensinou a servir. Não como a gente gosta ou acha, mas como Ele ensinou. Paulo fala agora de uma renúncia, de uma consciência de que o nível de perseguição não pode nos impedir de crer.
e de falar e agir pela fé. O nível de perseguição, o nível de dor, o nível de ataques que a gente enfrenta, não pode mudar quem nós somos. Não pode. Lembra aqui que o salmista falou? Eu falava na minha precipitação, todo homem é o quê? Mentira. Salmo 116, 11. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Eu dizia, não digo mais. Eu mudei. Eu aprendi com Deus. É o que Paulo está dizendo. Sabe, aquilo que eu aprendi com Deus foi que aquilo que é impossível para mim, Deus ainda tem poder para reverter. Aquilo que eu não alcanço, eu creio em Deus e falo: Senhor, faz a tua obra, faz segundo a tua vontade. E Ele entra com poder e muda aquela história. Para a gente finalizar, parei no verso 12, olha o 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, o mesmo. Não funciona se estivermos divididos, só funciona se estivermos unidos. Mesmo espírito de fé. Paulo está falando com uma igreja, a igreja de Corinto. Ou todo mundo se une, e com o mesmo espírito de fé vai ter vida, ou cada um se divide, para ser falsificadores da palavra, como ele disse, para ser astutos, para ser enganadores, para exaltar a si mesmo, para fazer a sua rodinha, o seu grupinho, para ir contra isso, contra aquilo, e vai governar é a morte e não a vida. Aqui, irmãos, o que vai governar é a vida. Dentro da nossa casa, da nossa família, o que vai governar é a vida. O que vai predominar é a vida de Jesus, pelo mesmo espírito de fé. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo, o que ele falou? Olha que lindo agora. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Irmãos, presta atenção. No Salmo 116, o cri, por isso falei, é o salmista falando sobre preservação da morte. Eu fui salvo, Deus me livrou da morte. Em 2 Coríntios 4, Paulo está dizendo: Deus me salva depois da morte. Deus tem eternidade para mim depois da morte. Por que Deus deu essa palavra e eu nunca tinha pregado e linkado esses dois contextos? Porque o que Deus tem para nós, creia e fale. Para o tempo que você vive na terra, creia e fale, porque você está construindo o teu destino eterno. Deus te salva aqui, Deus salva a tua família aqui, Deus restaura o teu lar aqui, mas acima de tudo, Deus prepara o teu destino eterno, Deus prepara a salvação eterna. Creia e fale: eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir a Jesus porque Ele merece.